Também dizem por aí que este ano de 2024 é o mais importante dos últimos 200 anos. Dois padrões aqui que estão se encaixando a cada mais ou menos 200 anos. Agora, a partir de novembro de 24, Plutão entra em Aquário de vez. Então, por isso que se fala, muitas vezes, de possíveis vulcões, Plutão, energia do submundo, jogando gases justamente para a atmosfera, ar, Aquário, que poderiam gerar, por exemplo, um resfriamento aqui da nossa atmosfera. Então, isso é uma probabilidade que existe, mas aceleração do tempo, possível aumento de um certo autoritarismo, a ideia de reestrutura da sociedade, a ideia de colheita em todos os sentidos, a nível individual e coletivo, isso vai estar muito em evidência. E aí, junto a isso, o principal seria agora o de janeiro, que é um mês mais intenso, porque é um aspecto bem importante, então, agora falando de curto prazo, né? Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui com o astrólogo e numerólogo Maurício Bacar Reckers, porque 2024, né, não falta previsões. E a questão ainda é que essas previsões são muito alarmantes, chocantes. Ainda bem que o nosso astrólogo está aqui conosco, porque, Maurício, ouvimos de tudo na área da astrologia, desde previsões de que passaremos em 2024 por uma mini era do gelo, né, até previsões de que a mini era do gelo em 2024 seria causada por vulcões devido ao planeta Plutão, né, que tem a ver com coisas ocultas que vem à tona, e Plutão estaria tendo uma força energética durante o ano de 2024, e quando isso acontece é um ano complicado. E também dizem por aí que este ano de 2024 é o mais importante dos últimos 200 anos. E também que podemos, de acordo com esse planeta, podemos também ter problemas com a internet e telecomunicações. Então, se a gente juntar tudo isso, a gente vai ter uma grande experiência para a humanidade evoluir. Mas, Maurício, vamos ver então, vamos pontuar contigo, na tua perspectiva, o que tu pontuaria nesses casos para 2024? Lembrando que também existem previsões por aí que falam em esse período ser de 24 a 2027, esses acontecimentos todos. Maurício, esses desafios estão em que intensidade, no teu ver? Vamos lá. Bem-vindo! Muito obrigado. Mais uma vez agradeço o convite. Então sejam bem-vindos a todos aqui ao canal do Pava. Vamos falar então um pouquinho de 2024. Em primeiro lugar, contextualizando um pouquinho, primeiro a gente tem que entender que os antigos, quando eles olhavam para a natureza, quando eles olhavam para os movimentos astrológicos, eles viam certos padrões. E eu vou começar com dois padrões aqui que estão se encaixando a cada mais ou menos 200 anos. Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós temos ciclos de 36 anos regidos por certos astros. O ciclo de Saturno, do Sol, da Lua, o ciclo de Marte, enfim. E só para a gente ter uma ideia, eu vou encaixar esse ciclo de Saturno junto com a entrada agora de vez, em 2024, de Plutão em Aquário. Então é isso que a gente vai fazer aqui nesse vídeo. A gente vai juntar esses dois ciclos, um ciclo de 36 anos, que é o ciclo de Saturno, que nós tivemos um último lá entre 1765 até 1801, e agora nós estamos vivendo de novo esse ciclo de Saturno de 36 anos, mais ou menos, de 2017 até 2053. Então gravem bem esse ciclo, já vou explicar o que ele significa, e também encaixando dentro desse ciclo de Saturno um outro movimento, que é a passagem de Plutão em Aquário. Então, a última vez que Plutão passou em Aquário foi lá por volta de 1777, 1700, né, até mais ou menos 1798. Então, 1777 até 1798. O que a gente percebe? A gente percebe esses dois movimentos, o movimento do ciclo de Saturno de 36 anos e a passagem de Plutão em Aquário dentro desse mesmo período. E, curiosamente, agora, dentro desse ciclo de Saturno que nós estamos de 2017 até 2053, dentro desse movimento nós temos a passagem de Plutão em Aquário, que começou no ano passado, 2023, 2024, e vai até 2044. Então, aqui é uma primeira explicação para a gente entender
com que tipo de movimento astrológico a gente vai tentar aqui determinar algum tipo de previsão, tá bom? Então vamos lá. Primeiro vamos fazer só uma breve recapitulação desse último movimento de Saturno lá de 1765 até 1801. Naquele período lá, nós tivemos a humanidade descobrindo o planeta Urano. Então, Urano, inclusive, é o regente de Aquário. Então, foi um momento de muitas descobertas, inovações, o começo de muitas inovações naquela época. Enfim, várias revoluções naquela época, a Revolução Americana, a Revolução Industrial, Revolução Francesa, né, os reis franceses sendo executados. Naquele momento lá também, dentro daquele ciclo de Saturno, se inicia todo o movimento dos direitos humanos. E naquele momento, então, também, lembrando, como nós falamos, né, Plutão esteve em Aquário lá de 1777 até 1798. Basicamente, o que Plutão faz, né, quando ele ingressa em Aquário? Plutão, como o Pava falou aqui no início desse vídeo, Plutão é a energia das profundezas, é a transformação, é o oculto, é o poder do submundo. E Aquário tem tudo a ver com grandes massas de pessoas, organizações, inovações, tecnologias, a conquista dos céus. O interessante é que lá naquela época já começaram a se falar dessa conquista dos céus, né, de aparelhos que pudessem se movimentar no ar, dentro de novo de um ciclo de Saturno em que Plutão entra em Aquário. Só que agora, claro, obviamente, temos aí a inteligência artificial, temos aí a internet, temos toda essa questão de carros elétricos. Então, hoje é um outro contexto, são 200 anos depois, né? Mas isso é importante de a gente encaixar. Então, ciclo de Saturno, que normalmente o que Saturno faz? Ele reestrutura a sociedade. Saturno é o senhor da colheita, é o senhor do resultado. Saturno, ele tem a ver com mexer nas estruturas da sociedade. E Saturno é o senhor do tempo, por isso que ele concentra muitas experiências para a humanidade e para nós, em termos individuais, ele concentra muita coisa dentro de um período. E normalmente Saturno, ele traz à tona o quê? O poder autoritário, aquele poder que é imposto de cima para baixo. Só que, como aconteceu lá na Revolução Francesa, o poder de Plutão em Aquário foi contra esse autoritarismo de Saturno. Então, o que nós estamos observando, de fato, nos dias de hoje? Algo similar. Se vocês observarem, não preciso entrar em detalhes aqui, observem o nosso país, observem os outros países, o que está acontecendo. Será que nós temos uma certa liberdade? Será que nós não estamos sendo controlados? Será que está tudo assim tranquilo? Ou, de uma certa forma, paulatinamente não vem vindo aí um certo controle, um certo poder de cima sobre o que as pessoas podem ou não podem fazer, sobre o que as pessoas podem ou não podem ver, sobre o que as pessoas podem ou não podem falar. Então, é um movimento duplo, o movimento de Saturno, o autoritarismo de cima, só que Plutão entrando em Aquário agora, 2023, 2024, até 2044, como falei, se levantam as massas, se levanta esse poder oculto, se levanta esse poder do submundo que sim pode ir contra esse movimento que vem de cima para baixo. Mas não só isso. Claro, essa passagem de Plutão em Aquário, que começou agora 2023/2024, porque Plutão estava em Capricórnio, entrou em Aquário, voltou para Capricórnio, né, ficou nesse movimento retrógrado. E agora, a partir de novembro de 24, Plutão entra em Aquário de vez e fica até 2044. Então, nós temos 20 anos aí de quê? De um movimento que, claro, vai ativar muito essa questão de tecnologias, de inteligência artificial, como nós falamos, a própria realidade virtual vindo muito à tona. É bem provável que essa questão de criptomoedas, talvez isso, claro, se expanda, ou ao invés de se expandir, pelo contrário, algo aconteça em relação a esse assunto que não continue com esse processo. E como Aquário está afinizado com a energia de Urano, que foi descoberto lá naquele último movimento de Plutão em Aquário, né? Como Urano está muito conectado com Aquário, Urano, na mitologia, ele é o deus do céu. Então, assim,
O que nós temos com a entrada de Plutão em Aquário agora, de vez, até 2044? Tudo que esteja relacionado a isso, a conquista do espaço, ao movimento que acontece dentro da atmosfera, né, esses veículos que se movimentam no ar, tudo que esteja ligado com extremos de todo tipo, também, tudo isso está conectado com essa ideia de Plutão em Aquário. Então, esses extremos de todo tipo, claro, podem se manifestar a nível de riqueza, mas também dentro do clima. Então, por isso que se fala, muitas vezes, de possíveis vulcões, Plutão, energia do submundo, jogando gases justamente para a atmosfera, ar, aquário, que poderiam gerar, por exemplo, um resfriamento aqui da nossa atmosfera. Só que, claro, para que isso aconteça, não seria um vulcão, teriam que ser muitos. Então, isso é uma probabilidade que existe, mas é um tanto improvável. Mas não para se preocupar, né? Isso. É uma possibilidade, né? É uma leitura que se faz dentro dessa ideia de possível mini era do gelo, uma mini era glacial, que, segundo a ciência atual, a última vez que nós tivemos uma era glacial bem forte teria sido por volta ali de 9, 10 mil anos antes de Cristo. Então aí vamos colocar mais ou menos cerca de 11 mil, 12 mil anos atrás, nós tivemos ali um momento de uma era glacial que coincide, claro, com todos os estudos de Platão e outros pesquisadores e esoteristas que falam que sim, lá naquela época é bem provável que existia uma grande ilha que afundou e no Oceano Atlântico teria gerado toda uma perturbação naquele movimento do oceano e aquilo também teria gerado aí uma era glacial, mas bastante forte. Só que sim, agora, com essa entrada de Plutão em Aquário, podemos sim ter, por algum motivo, seja por vulcão ou outros motivos, uma pequena era glacial, uma mini era do gelo. Sim, é uma possibilidade. Olha só, Maurício, que coisa, né? Porque se diz, né, em eventos planetários. Sem dúvida, isso seria um evento planetário, né? Para esse período, que com certeza mudaria tudo. Até porque... E também tem a questão da comunicação, né? Que Aquário envolve comunicação. Acho que é aquilo que rege, se não me engano, também a internet, né? Porque também é comunicação. Mas lá em 1777 a 1798 não teve essas coisas, né? E Maurício, é esse período que está se repetindo, que tu falou? É basicamente o Mas que não é bem acontece. igual, né? Não, é sempre num patamar diferente. Por exemplo, vamos pegar o nosso exemplo pessoal, né? Nós, há mais ou menos a cada 9 anos, nós repetimos as energias dos nossos ciclos individuais. Então, são energias similares, mas são contextos diferentes. Então, aqui no caso, Plutão em Aquário, de 1777 até 1798, como eu falei, a ideia dos aviões, dos dirigíveis, já começou lá naquela época, entre esse período aqui. Naquela época se começou a falar sobre isso, se começou a desenvolver esse processo, que depois foi surgir. Então é isso, a ideia é sempre num outro patamar, as coisas se repetindo, a energia se repetindo, mas num contexto diferente. O que nós percebemos no mundo atual, e aí conectando com essa energia de Aquário, né? Nós podemos também colocar essa ideia de que, como eu falei antes, as massas podem se levantar contra regimes que são um pouco mais autoritários? Podem, as massas podem se levantar. Mas as massas podem se levantar, seja porque grupos também podem despertar grandes ideais nessas pessoas que vão, sim, se levantar, ou ao contrário também, grandes grupos de pessoas que podem se levantar, mas que sejam fruto também de manipulações coletivas. Por isso que a gente tem que estar sempre atento ao quê? À espiritualidade. Se nós estamos atentos ao autoconhecimento, à espiritualidade, a uma identidade interior, nós não vamos ser manipulados por ninguém ou por nenhum grupo. Essa é uma ideia muito importante. Então, a ideia de Plutão em Aquário, o que ele ativa? Ele ativa a força da coletividade. Ele ativa as forças de organizações, inclusive. E, claro, como falei antes, nós temos que cuidar para não entrar, por exemplo, em radicalizações de todo tipo, porque quando uma pessoa ou grupos de pessoas dizem que a minha opinião é válida e a outra não é válida, a outra tem que sumir, bom, aí nós temos uma radicalização, nós temos aí um processo
de fanatismo, que pode ser em vários campos. Isso também é ativado por Plutão em Aquário. E também o que dá para perceber, assim, observando o mundo atual e observando esses movimentos astrológicos, a queda de regimes relativamente autoritários pode acontecer? Pode. A queda de regimes que tenham essa característica pode acontecer. E também pode cair esse excesso de controle das informações, esse excesso de vigilância também que pode acontecer e que pode tomar uma proporção cada vez maior agora, porque nós estamos num ciclo de Saturno, lembrando, 2017 até 2053. Nós estamos ainda na energia de um ciclo de 36 anos de Saturno. Nós não podemos desvincular os movimentos astrológicos. Nós temos que sempre olhar as coisas como diziam os antigos, assim como é abaixo, é acima. Então nós temos que sempre olhar desse ponto de vista. E agora, claro, já falando um pouquinho também do próprio ano de 2024, que a gente já falou aqui no canal, 2024 é o ano de Saturno, em que essas energias saturninas de aceleração do tempo, possível aumento de um certo autoritarismo, a ideia de reestrutura das sociedades, a ideia de colheita em todos os sentidos, a nível individual e coletivo, isso vai estar muito em evidência. E aí, junto a isso, né, junto com esse ano de Saturno, que começa agora em 20 de março de 2024, vai até março de 2025, dentro também desse período aí, Plutão vai de vez entrar em Aquário, que vai ser agora em novembro de 24, especificamente no dia 19 de novembro de 2024. Então, o Plutão entra em Aquário e vai ficar até 2044. Então, o que a gente percebe aí? A gente não pode desvincular esses dois movimentos e, se a gente fizer um estudo com mais detalhes, né? Aqui eu só citei alguns itens, né, daquelas revoluções lá daquela época, mas se nós pegarmos aquele período lá de Saturno, de 1765 até 1801, e analisarmos também a passagem de Plutão em Aquário, que foi entre 1777 até 1798, nós podemos fazer paralelos, mas as coisas não vão acontecer da mesma maneira. Mas a energia é muito similar. Maurício, agora então, iniciando em março, né, o ano de Saturno. Saturno tem aquela característica de restringir, limitar, confinar, né? Isso a gente vai sentir também a partir de março nesses setores todos? Sim, aí podemos aqui colocar mais uma possibilidade, né? Lembrando, a astrologia trabalha com possibilidades, não trabalha com coisas absolutas, né? Mas trazendo essas palavras-chave aqui que o Pava trouxe, restringir, né? Saturno, ele restringe, ele pega as rédeas e deixa as rédeas muito curtas. Há uma possibilidade de uma vinda de uma possível pandemia, epidemia? Há uma possibilidade, né? Há uma possibilidade disso, com certeza. E é só observarem também os noticiários, olharem alguns canais aí no Instagram, vocês vão ver que isso não é um assunto que acabou. Não, isso tá à tona isso ainda, né? Isso tá em voga. Agora Plutão entrando em Aquário, né? Essa entrada de Plutão em Aquário, o comportamento talvez das pessoas não vai ser igual ao comportamento lá de 2020 e 2021. É isso que dá para perceber. O comportamento da coletividade é muito provável que não seja o mesmo, caso aconteça algo nesse sentido. E, bom, agora quanto a datas específicas, assim, né? Fevereiro de 2024, abril de 2024, tem alguma questão astrológica diferenciada nesses períodos? Deixa eu ver aqui. Ao meu ver, tem mais agora em janeiro. Deixa eu ver aqui. Nós temos também o eclipse, né? Total do Sol que passa lá nos Estados Unidos, no dia 8 de abril. 8 de abril. Mas até ali, março, abril, eu acho que o principal seria agora o de janeiro, que é um mês mais intenso, porque o Sol está em conjunção com Plutão. Começou agora, dia de 11 até 29. De 11 a 29, Plutão em conjunção com o Sol. Em conjunção com o Sol. O que significa esse Plutão aí?
Agora em janeiro, então, Pava, nós temos aqui um aspecto bem importante, então, agora falando de curto prazo, né? De curto prazo, o que nós temos? Do dia 11 até mais ou menos o dia 29 de janeiro. 11 de janeiro até 29 de janeiro de 2024, nós temos uma conjunção que acontece todos os anos, que dura aí mais ou menos umas 2 semanas, mais ou menos, e que justamente envolve a energia de Plutão com o Sol. Basicamente, esse período de janeiro agora, a luta interior, a conquista da nossa identidade, a guerra interior, ela acaba se intensificando. E é como se, nesse período agora, do dia 11 de janeiro ao dia 29 de janeiro, os astros nos pedem o quê? Uma transformação profunda na nossa identidade. E o que é identidade? Justamente é onde que está a minha atenção, onde que está a minha consciência, onde que está o meu foco. É aí que está a nossa identidade. Então, a nossa identidade pode estar em bens materiais, pode estar no corpo físico que não dura, a nossa identidade pode estar nas opiniões mentais, na instabilidade emocional, ou a nossa identidade pode estar, obviamente, num ponto um pouco mais real, mais profundo, mais luminoso. Então, esse período, ele acaba sendo muito intenso a nível individual, a nível interno. Então, fiquem bem atentos aí a esse momento, né? Um momento bem transformador, de morte e renascimento, para quem está nessa busca do autoconhecimento, da espiritualidade. 11 de janeiro até 29 de janeiro, um excelente momento para fazer essa transformação, cuidar para não entrar em lutas de poder. Por quê? Porque justamente em âmbito coletivo, as lutas de poder, com certeza, podem se intensificar nesse período aqui de 11 de janeiro até 29 de janeiro de 2024. Então, Maurício, não quer dizer que esses acontecimentos todos possam acontecer no mundo e no planeta. Eles podem acontecer dentro de nós, né? Com as questões ocultas vindo à tona e com aquela... a gente ter a consciência sobre essa questão do controle, até mesmo nosso, que a gente faz na nossa vida, que a gente quer impor nos outros, né? E que a gente também recebe de sistemas que a gente acabou pertencendo, né? Acabou estando. E tomar essas consciências. Claro, pode acontecer no mundo, pode, né? Um organismo vivo, isso pode se refletir também. Mas, como a gente sabe, né? Tudo tem o propósito de evolução e crescimento e faz a gente se transformar positivamente no fim, né? Até mesmo é só olhar o passado para ver que tudo nos fortaleceu e nos trouxe expansão de consciência em âmbito planetário. É para isso que são as transformações planetárias, né? É o planeta buscando com que a gente se harmonize cada vez mais com ele, né? Até porque a gente ainda não tem a plena consciência que a gente vive nele, que a gente precisa se equilibrar, né? Tratar ele como a nossa casa, de fato, né? Que lugar que nos tudo fornece, tudo oferece, a gente ainda não tem o respeito necessário com ele, né? E a gente sabe que se isso continua, né? Vai nos dar o resultado de tudo isso e a gente ainda vai achar ruim. Com certeza, Pava, é isso aí. Tudo que acontece acaba justamente para isso, como você falou, né? Está aí para despertar a humanidade, está aí para ajudar nesse processo evolutivo de literalmente a gente conseguir se conectar com algo um pouco mais real, né? Só que a gente acaba se enganando ainda muito e se envolvendo com coisas que de fato não deveriam receber tanta atenção de nossa parte. O que deve receber atenção da parte de todos nós é o like neste vídeo e visitar o canal do Maurício Bacar também aqui no YouTube, né, que ele fala sobre astrologia todos os dias. Obrigado, Maurício, pela tua presença aqui mais uma vez, nos esclarecendo e nos tranquilizando. Obrigado pelo convite, um abraço a todos do canal e vamos lá, vamos entrar dentro desse ano de 2024 com, digamos assim, com Saturno do nosso lado. Por quê? Porque como é um ano de Saturno, e ele envolve o tempo, a colheita, o resultado, a ideia é que a gente não fique também se cobrando muito, né? Uma excessiva autocobrança. Que a gente possa conduzir bem o tempo e que a gente possa entender que tudo que a gente vai colhendo ao longo dos dias, das semanas e dos meses, está tudo certo, está dentro dessas grandes leis. O que nós temos que melhorar sempre, constantemente, é o que a gente emana para essa grande natureza que vai sempre nos devolver na mesma medida. E pessoal de casa, agradecemos. Deixe seus comentários aqui também pro Maurício pra gente responder no próximo vídeo. Agradeço muito, um maravilhoso final de semana. Aperte esse botãozão aqui para se inscrever e nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!